Muito bem, meus queridos, sejam todos bem-vindos, viu? Professor presencial, preciso de uma ajuda de vocês agora. Olha, na nossa aula de hoje, nós vamos estar iniciando um processo que é fundamental, principalmente para os nossos estudantes que vivem aí no campo. É metodologia científica. Nós vamos ter essa aula de metodologia científica referenciando o quê, professor? Processos de manejo na criação. Como realizar a criação de projetos voltados para a pecuária. Sejam projetos, de instalação para a produção do gado leiteiro, de corte, produção de coelho, produção de conicultura, ou então produção de codornas, seja qual for o sistema de criação que você está usando, primeiramente temos que fazer uma avaliação da propriedade, fazer um projeto que indica a viabilidade de você realizar a inserção de uma piscicultura. Então, os projetos são desenvolvidos tanto para a criação ou então para você alterar o manejo, Professor, existem pesquisas científicas que vão falar para você o manejo de alimentação. Exemplo, deixa eu fazer uma introdução dessa aula para você. Como é que eu sei, prof, se silagem, fazer a suplementação de silagem, como é que os pesquisadores da Embrapa, fazem um tipo de pesquisa falando assim, olha, o gado tem desempenho no desenvolvimento e produção de carne com determinada pastagem. É porque eles verificam a concentração de proteína que tem determinadas gramíneas. Mas a forma com a qual nós vamos dispor essa proteína, se vai ser in natura, se ele vai lá no pasto, ele mesmo no piquete, o animal solto vai ficar pastando, qual é o processo de absorver essa proteína e depois o processo de ele desenvolver a massa muscular, se ofertar isso em forma de silagem. Quer dizer, quando a gente processa esse material, seja você utilizar o volumoso, um capim napier, elefante, capim cameron, ou você utilizar a soja, cana-de-açúcar, entre 3, você pode utilizar 3 para preparo da silagem e como você vai alternar esse fornecimento, tem uma melhor solubilidade e absorção pelo trato digestivo do animal. Então são pesquisas, são formas de se analisar o jeito que você vai realizar determinado manejo. Esse exemplo que eu dei é do manejo alimentar, mas também tem um manejo de reprodução, o manejo das subdivisões das instalações. Professor, para quem tem criação de suíno, seja criação caipira, seja criação que tem todas as ferramentas utilizadas até dentro da granja de suíno, setorizações. Por quê? Como é que eles definiram que o setor da suíno de reprodução tem que ficar acoplado ao setor de suíno, que é a maternidade, creche, desenvolvimento e o sistema intensivo que eles chamam de engorda, ou lá na terminação. Até o processo de setorização dentro de uma granja de suíno é feito um levantamento, uma pesquisa. Então vamos entender como é que são feitas essas pesquisas ligadas à pecuária. Dá uma olhada lá na tela. Então aqui, aula 26.1. Metodologia científica 1. Então eu já fiz uma introdução aí, mostrei para vocês o que é a pesquisa dentro da pecuária. Pesquisa dentro da pecuária é o processo de potencializar o produto. Qual o produto, professor? Se é gado para corte, potencializar a produção, a engorda, o peso. O animal vai ficar em menor tempo no pasto e desenvolve o quê? Massa muscular para ir para o abate. Se for granja, professor, granja de avicultura. Se é avicultura de postura, qual é o produto? Ovo. Então, qual a metodologia que se utiliza para que eu consiga produzir
ovos em um menor tempo e utilizando um espaço onde essas galinhas vão ficar ali recebendo todos os manejos necessários para o meu produto final, que é o ovo. E aí a gente vai conhecer os métodos, né, o conhecimento científico e também como que se dá essa base epistemológica da metodologia. Meu Deus do céu! Tô falando, ainda tô no primeiro slide. Habilidades que a Solene gosta. Quais são as habilidades para essa aula, professor? Desenvolver a capacidade do estudante, observar, selecionar e organizar cientificamente os fatos. Lembra que esse fato, pessoal, você tá lá no dia a dia, cuidando da sua criação, seja qual for essa criação. Galinha caipira é diferente da criação de galinha orgânica ou galinha para postura. Então você tem uma vivência, você está observando, meu Deus, será que se eu não mudar aqui um manejo, eu não vou melhorar a viabilidade da minha produção? Como é que faz isso? Relacionar também a competência programática das suas atividades pautadas na compreensão empírica. Significa o quê, professor? Não tem como o pai falar assim, eu sempre criei meus porcos alimentados com o quê? Com lavagem. Então, mostra que quando você faz o processo de metodologia científica, a lavagem não é a nutrição do animal, mas sim ela é uma suplementação. A lavagem entra como um suplemento. Aí a nutrição é outro. Meus queridos, aqui pro tio. Antigamente, se alimentava o porco só com lavagem. Nós vimos o conceito de lavagem. Através da metodologia científica mostrou que a lavagem vem como um suplemento nutricional, tá bom? Que vai potencializar o Piau, o Landrace, o Duroc, o Lajoie. Essas raças vão potencializar o produto final, seja ela aquela carne de porco marmorizada, que não é aquela carne seca, ou então o Piau, que tem uma autoprodução de gordura, para fazer então dele não só de carne, mas a viabilidade do torresmo, do óleo, voltado mais para a saúde humana, que aí você tira aquela descaracterização dos óleos em relação ao produto final. A gente vai ver isso direitinho. Dá uma olhada lá na tela. Jefferson, vamos logo dar um início sobre essa introdução, o que é a metodologia científica. Então vamos para a epistemologia da palavra, metodologia. A palavra met, que vem de meta, tá bom? Meta significa o quê? Direção. Aí, pessoal, quero que vocês entendam uma coisa. Qual é a meta? Qual é o objetivo para quem cria gado? Qual é a meta? Qual é o objetivo para quem cria frango? Então, dentro do processo metodológico, você tem uma meta a ser alcançada e você precisa, no final, potencializar. Aí, quando eu estiver falando, cada estudante aí pensa no sistema de... Não no sistema, Jefferson. Pensa na criação. Sistema é outra coisa. Odo vem de odos, tá? Esse odos, meus queridos, é o caminho. Você tem uma meta e qual é o caminho que você vai seguir para alcançar seu objetivo. E logia, professor, vem de logos. Logos significa discurso. Significa discurso ou caminho que você vai levar. Então, concluindo, metodologia de meta, que é direção, caminho, ou discurso é o estudo dos métodos. Isto é o estudo do caminho para se chegar a um determinado fim. Que fim é esse, pessoal? Aí que tá, meus queridos. Para quem está criando gado, o final é o quê? Carne. Para quem está criando ovo, o final é o quê? Ovos. E aí quem cria coelho, professor? Além da carne, o couro, não é isso? Com o objetivo de analisar as características de vários métodos disponíveis, tais como avaliar a capacidade, limitações, críticas e os pressupostos quanto à sua utilização. Prof, avaliar a capacidade de quê? A capacidade não só da viabilidade da produção, mas como a capacidade financeira, porque você vai ter que
você vai ter que ter um capital, né? Você vai utilizar um capital, um investimento, e você vai ter que ver um processo de lucrabilidade para isso. Então, aqui ó, nós temos as divisões da metodologia científica. A metodologia científica se divide em várias séries de elementos necessários para a construção do conhecimento. Então, nós temos aí a epistemologia, né, o que se refere ao estudo crítico do método científico, os pressupostos, os limites, além da própria concepção da palavra. Avaliar se todos os métodos que você vai utilizar na criação de avicultura, de porco, de gado, têm uma direção, uma concepção em relação à lucratividade. Logia, organização da lógica e do raciocínio, tanto na prática, quando eu falo prática, meus queridos, é a mesma coisa, nós estávamos falando dos manejos, tá? Investigação quanto à apresentação do resultado, ver se o resultado obtido é um resultado significante. Técnica, uso das técnicas e procedimentos específicos utilizados em pesquisas, diferentes temas, por diferentes ciências. Aqui nós vamos... Como é assim, professor, diferentes ciências? Primeiro, nós temos a investigação voltada para a saúde, tecnologia, né, que é a saúde, aí vocês colocam aí, tem vários subitens. Saúde, aí tem a saúde humana, aí tem neurologia, cardiologia, vacinação, remédios, cosméticos. Isso quando a gente fala de diferentes ciências. Nós temos também a área da nutrição, não é isso? Que avalia o potencial nutricional. Agora, a nossa metodologia é voltada mais para agrárias. Aí sim, são procedimentos e técnicas para o bem-estar animal. Além do bem-estar animal, viabilizar os processos de diminuição dos impactos. Que impacto, professor? Impactos de ocorrer doenças, né? Como é que nós vamos falar isso? Doenças, não só no animal, mas como no homem. Zoonoses, obrigado, Senhor, meu Deus. Então, todas essas divisões estão relacionadas a esse processo. Professor, a diferença do conhecimento, então, filosófico como conhecimento científico. Nessa divisão, nós temos filosofia é o genérico. Ciência avalia, especifica o fenômeno. E o terceiro, nós estamos vendo aí, há um desprezo pela palavra filosofia, porém a ciência tem como origem nela. Em relação, pessoal, a contestar os fatos que a gente observa e tentar avaliar esses fatos. Aqui pro tio. Aqui pro tio. Pode mandar aqui pro tio. Eu estava aqui avaliando esses processos, né, filosóficos e os processos científicos. Exemplo 1, no que a gente observa. Muitos pecuaristas, antigamente, achavam lucro, né, quando uma vaca estava lá parindo e dava 2 filhotes. E aí, depois se percebeu, pelo empírico, observando, e aí viu que não é rentável. Porque quando a vaca dá gêmeos, né, quando vem 2, sempre um é infértil. Ou ele vai ser infértil, ou um deles não mantém o processo produtivo. Se for corte, ganho de peso em menor tempo. Ou se for leiteiro, não alcança a produção da matriz. Então, quando a gente coloca em teste os aspectos científicos, o empírico, o filosófico tem que ser analisado, tá bom? De olho na tela, meus queridos. Então, professor, o que é necessário para, individualmente, para a gente fazer ciência? Então, quando a gente vai analisar os fatos, pessoal, primeiro, despojar-se das crenças pessoais, né? Como assim? Exemplo, cortar cabelo na lua cheia melhora porque aumenta o volume. Coisas assim. Ou quando a gente vai
criar animais, criar galinha, eu via muito minha avó falar assim, olha, se você fizer a galinha acordar de madrugada, ela tem uma rentabilidade melhor durante o dia. Para corte, isso não é verdade, mas para postura é. Então, tem muitas crenças que que nós ouvimos enquanto criança, que nós devemos, então, direcionar para que sistema? Sistema para corte já não funciona. Mas para o sistema de postura, avaliando a pesquisa, colocando uma metodologia, percebemos que quando o frango acorda de madrugada, que a gente emite luz solar, ele pensa que é de manhã e começa a comer para a produção de ovos, mas não para a postura. Então, quando eu falo despojar-se das crenças pessoais, é sempre você avaliar com uma metodologia se aquilo que eu ouvia quando criança tem fundo científico, tá bom? Ok, professor, entendi. Livrar-se dos preconceitos, não fazer afirmações definidas, manter aberta, né, a mente para dar início e resolver os problemas que aparecem durante nossos dias, no dia a dia, na prática, realizar o controle experimental utilizando-se do método empírico. Quer dizer o quê, professor? Que vamos utilizar o método empírico ao nosso favor, tá bom? Outra, não ser dogmático. O que é isso? Quando você observa determinado fato, aí você fala, exemplo, é porque era para ser assim. Se o animal passou mal ou algo ocorreu de errado, é porque era para ser. Nós temos isso, uma tendência, né? Que a gente observa durante as nossas práticas. Entender que a ciência é só um fragmento, ela não é uma teoria de todo o tempo, então ela muda constantemente. Esse último item, pessoal, aqui, ó. O que o senhor está querendo dizer nesse último item, né? Que a ciência, ela é fragmentada. Uma delas é assim, olha, hoje a Embrapa ou qualquer outra empresa, né, que auxilia no processo científico e de inovação, coloca no mercado determinado pasto, determinado capim, porque através das práticas, das metodologias, ela observa que tem como você sanar algumas interferências da intempérie. Intempérie, professor, lembra? Clima. As intempéries são as chuvas, são os fenômenos ambientais. Ou também quando a gente fala do solo. Quando se tem uma gramínea menos susceptível à estiagem. Tem gramínea que são bem mais susceptíveis, Jefferson. A outra quando tem gramíneas ou pastos que são mais tolerantes. Susceptível, lembra uma coisa. Tolerância é outra. Tem tolerância a solos ácidos, que aí proporciona que ocorra o desenvolvimento. Então, a cada conhecimento que é posto em um ensaio laboratorial ou em uma metodologia, ocorre desenvolvimento para determinadas áreas. Então, ela tem que ser fragmentada, estudada e pôr em um caso controle, o que eu observo e o que eu consigo testar daquele controle, tá bom? Lá na tela, meus queridos. Vamos lá, então. Então, para fazer ciência, nós temos o que é o conhecer e o conhecimento. Relação estabelecida entre o sujeito que conhece e o objetivo conhecido. Conhecimento é a interpretação de fenômenos, ideias, atitudes e conceitos. Tanto esses fenômenos, ideias, atitudes e conceitos, nós temos como avaliar todo esse processo do conhecimento. Então, os tipos de conhecimento, professor, nós temos aí, ó, o conhecimento popular, que é transmitido entre gerações de modo informal, como base na experiência pessoal, na imitação de terceiros, tá? Tem uma ideia aqui que transmitir conhecimento popular, né? É empírico, fruto de tentativas e erros e de processos causais, que se mostram eficientes. Não discute
com critérios e fatores interferência. Um deles é quando os nossos avós, né, falavam assim, olha, eu vou plantar, eu vou cultivar o milho, tendo um espaço entre linha de 1 metro. Ah, por que você planta um espaço de 1 metro? Porque meu avô sempre fez assim. Então, conhecimento popular e nunca muda, tá bom? Através dos experimentos, nós vimos que o processo de plantação, quando você aumenta ou diminui entre linhas, tem um ganho. É a mesma quando você estava alimentando o gado somente com pasto. E quando você atribui o processo de inserir na nutrição uma suplementação, aí você vê um ganho e a melhora se você não fizer somente criação extensiva e colocar dentro do seu sistema extensivo um final, a parte intensiva. Muitos produtores criam gado extensivo, mas depois, no final, 3, 6 meses antes, na verdade, coloca ele no sistema intensivo para potencializar esse ganho. Então, o empírico nunca tem alterações. Isso é passado de geração em geração. Já o conhecimento valorativo. O que é isso? Valorativo, professor? E tem o conhecimento reflexivo e o conhecimento variável. Conhecimento valorativo fundamenta-se em operações baseadas em estado de ânimo, nas emoções, o que conceitua o valor inerente ao indivíduo e influencia o objeto do conhecimento. Lembrando que o nosso objeto do conhecimento é o nosso produto, tá bom? Conhecimento reflexivo, limitado pela familiaridade com o objeto, não é inadequável, né? Quer dizer, não é enquadrável em formulações gerais. E o conhecimento variável são experiências obtidas no dia a dia. Então, você tem uma vivência e amanhã você tem outra vivência quando você está criando galinha. Então, isso é variável. Você não tem uma metodologia, você não tem um padrão, tá bom? Conhecimento assistemático e o conhecimento inexato. O conhecimento assistemático não tem como base uma sistematização de ideia para explicação de um fenômeno, restrito a uma ordem particular, de experiências próprias, dificulta a difusão do conhecimento. Já o sistema inexato é superficial e limita-se à aparência ou ao ouvir. E o conhecimento metódico, é o conhecimento ametódico. O A é negação, tá bom? Então não tem critério, ele não tem uma metodologia, ele não é exato, ele não tem padrões que devem ser seguidos. Exemplo, não tem um controle do que você observa e do que você obtém. Você tem que observar, o que você obtém, você tem que colocar dentro de um padrão, um controle. Nós chamamos do que é observado e o que é esperado. Misericórdia, Pai. Aqui contigo. Vamos então voltar, né? Tentar entender isso aí. Exemplo. Quando eu falo que você, no seu dia a dia, você tem um padrão do que você observa, o observado e do que é esperado. Então, quando você não tem uma metodologia, você não faz uma relação se houve diferença no produto. Quando você tem um conhecimento metodológico, então você sabe que uma quantidade de ração para ave de postura, ela tem que ser dividida em um dia. Então, professor, quando eu não tenho um método, eu deixo à disposição o alimento para o animal. Não é isso? Aí, eu não sigo uma metodologia. Então, é ametódico. Tá? Significa que eu não consigo ver, observar a quantidade que é necessária fornecer diariamente para uma ave de postura para obter 1,5 ovo por dia. Pelo cálculo, é 1,5 ovo por dia que ela põe.
A gente vai ver esse cálculo depois, como eles chegaram nisso. Mas para que eu consiga fracionar, porque eu vou estar perdendo. Se eu deixar a ração disponível para o frango, eu vou estar perdendo. E ela não vai passar de 1,5 ovo. Então, se tem uma metodologia, um padrão para duas coisas. A alimentação da ave, eu estou dando como exemplo da ave, a gente vai ver isso em outras criações. A da ave, você tem que fornecer quantas gramas por ave durante um dia para manter ela colocando só 1,5 ovo e ainda manter as suas funções fisiológicas. Nós sabemos que a alimentação das aves são feitas a primeiro horário da manhã, no primeiro horário da tarde, no final da noite. Então são 3 manhã, no início da tarde e no final da noite, a reposição. E aí, automaticamente, é feito um padrão, dependendo da quantidade de aves, a luz acende de madrugada para fazer com que ela pense que já amanheceu e ela coma aquela ração. Então, ainda tem de madrugada que ela come. Como é que isso é feito, essa divisão, professor, para manter a fisiologia do animal, quer dizer, não deixar com que ela retire do próprio corpo nutrientes para produzir um ovo. Ela tem que ter nutrientes para se manter e nutrientes para fazer o ovo. Aí a metodologia de você observar e ter a obtenção do produto sem gasto. Isso é feito tanto para a ave de postura, como para de corte e qualquer outro tipo de criação. Como você vai distribuir o manejo alimentar, levando em consideração também a suplementação para determinadas criações, através de um conhecimento metodológico. Ok? Lá na tela, meus queridos. Já o conhecimento religioso e o conhecimento artístico. O que são os conhecimentos religiosos? É o dogmático, o revelador, relativo a um Deus aceito pela fé e não tem questionamento. Já o conhecimento artístico é subjetivo, sujeito a interpretações, não a interpretação do público, também em relação ao que ele está vivenciando. Então, isso também pode ser matérias e inferências temporais e não é científico. Então, nós estamos vendo aqui os tipos de conhecimento relacionado ao que é um conhecimento científico. O conhecimento científico, ele é obtido de maneira racional, conduzido por um processo que vai interagir e vai investigar a natureza dos fatos, do que eu observo no dia a dia. Sua inter-relação é transmitido segundo um determinado sistema. Ele é bem sistemático e é especializado, além de refutar fenômenos observados e utilizar esse fenômeno a favor de processos de criação, aonde você pode classificar, analisar e retirar os fenômenos que podem ser úteis ou podem auxiliar também no processo da criação. Então, o conhecimento científico, ele é sempre posto em prova, quer dizer, a prova do que nós observamos, tá bom? Aqui, meus queridos, dentro desse processo científico, antes de a gente finalizar a aula, eu estou vendo que os colegas aí falaram, professor, tem como o senhor somente voltar ali, que eu não entendi direitinho, quais são os processos que a gente diferencia, o que são os métodos científicos e os métodos de conhecimentos que nós utilizamos. Então, vamos lá. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Bem aqui, ó. Se eu te voltar... Aqui, ó. Quando a gente fala de ciência, nós vamos relacionar, tá? As relações estabelecidas entre o sujeito que conhece e o conhecimento e o objeto de conhecimento. Já na interpretação dos fenômenos, das ideias, atitudes e conceitos. Exemplo, aqui para o tio, só para a gente reforçar essa ideia.
o conceito do que é manejo dentro da prática do conhecimento científico. Quando a gente fala de manejo dentro da criação, são práticas que nós testamos, avaliamos e observamos se determinada prática de manejo, o que eu vou obter de produto, que é o sujeito. Exemplo, na criação de coelhos, dentro do manejo alimentar, o que eu observo dentro de um determinado tempo? O ganho de peso e a sanidade animal. Para quando eu fornecer a ração e fazer também a inserção de um suplemento. Quanto é que eu ganho? Você divide um número de animais que tenham a mesma idade e sexo, só com machos, e um grupo de animais somente com fêmeas. E aí você fornece ração para esse grupo durante um determinado período, vamos supor 1 mês, ou então 1 mês e meio, e para as fêmeas também. E vai avaliar semanalmente o ganho de peso para ver se tem diferença entre macho e fêmea durante o manejo alimentar. Você vai observar que para as fêmeas tem que ter 2 divisões para que ela alcance o ganho de carne, que é o peso para o abate, em mesmo tempo que os machos. Aí tem os fatores, tem as variáveis, os fenômenos. Por quê, professor? Porque a fêmea, para ela produzir, você coloca ela em reprodução, matriz. Então, ela se alimenta por ela e pelos filhotes. Então, a metodologia não pode ser empregada para as duas. Quer dizer, o manejo alimentar para macho de corte, produção de carne, tem que ser diferente do manejo alimentar para as matrizes. Lembram? Matriz são as fêmeas, principalmente porque é elas que vão nos fornecer o produto, os filhotes, para que dentro do plantel você direcione tudo o que é para corte e também para a criação de pelo, couro. Tanto essa prática de manejo e divisões são realizadas não só na criação de coelho, mas também para gado de corte e gado leiteiro. Nós vimos nas nossas aulas que dentro dos processos de manejo, o manejo alimentar para os animais voltados, gado agora, bovino de corte, são totalmente diferentes dos manejos alimentares que nós realizamos para o gado leiteiro. Porque a nutrição vem de encontro com o quê? Vem de encontro com o processo fisiológico de cada animal. As fêmeas, que nós sempre vamos determinar como matrizes, elas se alimentam para manter o processo fisiológico delas, quer dizer, para que elas possam ter saúde, respirar, se desenvolver, e isso o animal. E ali ela tem que ter uma suplementação para no sistema, na hora, no período de lactação, dar os nutrientes ao filhote, gerar aquele filhote e também fazer com que ela entre no processo fisiológico do cio novamente. Porque como matriz, ela está ali só para produzir o que a gente vai repor do rebanho. Ela vai para o abate depois que o ciclo dela finaliza, que é totalmente diferente do ciclo do macho, que é só para procriação. Professor, mas os machos que nós utilizamos, qual é o método que é realizado quando os machos não fazem a monta natural? São metodologias que a gente verifica. Um macho, você vê o que é o produto. Vamos lá. Eu vou falar de suínos, mas vocês podem também pensar em bovinos. Empiricamente, se achava que a lucratividade, então tinha métodos quando o macho cobria a fêmea. Então você tinha que dar um macho e período de descansos para ele. Só que hoje nós percebemos que se um macho tem qualidade genética, nós falamos de qualidade de sêmen. Então nós vemos que um macho descansado produz tantos ml de sêmen e esse sêmen é fracionado. E aí tem a metodologia de sincronização. Você sincroniza o cio da fêmea. E aí, quando você obtém o esperma do macho e fraciona ele em bisnagas, você vai, com um macho,
cobrir 5 fêmeas. Esses 5 fêmeas que eu falo para vocês é quando a gente fala em relação à criação de suínos, tá bom? Já para bovinos, aí tem uma outra metodologia. Ganho no produto, professor, você sincroniza o cio das fêmeas, logo você vai estar sincronizando o quê? O parto. E aí você também vai sincronizar não só o processo de alimentação, você vai sincronizar o processo também de desmame e retirar deles da creche para o sistema intensivo. E aí você vai ganhar, diminuindo o tempo de estadia de um plantel, quando a gente fala plantel, dentro da granja de suíno. E depois também vai diminuir o tempo de descanso do processo de desinfecção das instalações a cada momento que você muda um plantel, ok? Então, dentro do processo de metodologia científica, a gente vai podendo padronizar métodos que resultam em quê? Em um produto de melhor qualidade. Antigamente, eu sei que hoje é bem natural falarmos sobre venda de sêmen, né? Ou então quando você vende um sêmen falando que a característica daquele PO vai ser suprir as necessidades em relação ao ganho de peso e menor tempo de pastagem. Desta forma, nós conhecemos um método empírico e transformamos esse método empírico padronizado em metodologias que a gente alcance um objetivo, ok? Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Também falamos aqui, ó, só para refrisar melhor, as diferenças de metodologias, que são o que é necessário é o despojar-se, né? É o que a gente sempre está falando aqui, de crenças pessoais, livrar de preconceitos em relação à criação. Por exemplo, quando você faz criações, às vezes a pessoa transforma a criação em um tipo de pet. Então, é se separar desse pensamento que você está criando um animal e produzir desse animal, obter desse animal um produto, não transformar ele em um pet. Exemplo, hoje nós sabemos da criação de caprinocultura e ovinocultura, mas muitos se utilizam da caprino como um pet, então tem que saber diferenciar isso. Ah, coelho, professor, eu vejo coelho em pet shop, então você tem que se dispor, porque existem criações da conicultura para pet e criações da conicultura para produção. Não fazer afirmações definitivas. Ter mente aberta para o que é início e o que é incompreensível em relação ao sistema de criação. Realizar um controle experimental e utilizar do conhecimento empírico. Sempre que realizarmos determinadas práticas, levar em consideração todo o conhecimento que a gente obtém dos nossos pais, dos nossos avós. Não ser dogmático. Quando nós estivermos falando de criação e produção, o que não é ser dogmático, professor? Ela é sempre frisar, pessoal, que dentro da ciência tudo é mutável, tá? Nada é... tudo é mutável, não significa que, porque nasceu assim, tem que ser assim, vai morrer assim. Entender que a ciência ela é fragmentada, não é teórica, não define, não esclarece. Significa que a cada tempo, a cada geração, a cada ano, tem novidade. Significa que nós estamos mexendo com organismos vivos. Professor, me dá uma ideia sobre isso. Lembra quando nós estávamos falando, aqui pro tio, às vezes eu esqueço, né? Eu fico falando. Olha só, hoje nós temos tecnologia conhecida como CRISPR, né? Os CRISPRs, que nada mais é do que nós utilizarmos o conhecimento genético, né? De retirar determinados fragmentos de interesse, de ordem vegetal, e colocar esses fragmentos genéticos dentro de determinados modelos animais
ou vice-versa, tirar de animais e colocar em fragmentos vegetais para obtenção de um determinado produto. Então, temos, sim, ferramentas da genética, né, como o CRISPR, que nos facilita a desenvolver esse tipo de material. Ok, pessoal? Olha lá na tela. Aí, você utilizando desse conhecimento do CRISPR, você tem aí, ó, vegetais tolerantes a determinadas pragas, não é isso? Nós temos o que aí também? Como é que chama? São os vegetais geneticamente modificados, não é isso? E com isso a gente consegue obter uma uniformidade na produção, tá bom? Meus queridos, vem aqui pro tio. Olha, finalizando essa aula, daqui a pouco eu volto para fazer aquele bate-bola, jogo rápido com vocês. Era isso que nós tínhamos para hoje. Daqui a pouco eu te volto, tá bom? Tchau.